Olá! Nessa aula 2 nós vamos falar do assunto plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos. Você já ouviu falar dessa expressão? Quando você olha para essa palavra plenitude, o que vem na sua ideia? Algo cheio, completo, pleno, isso mesmo. Plenitude dos tempos, ou seja, podemos interpretar talvez que é o tempo certo, o tempo perfeito. É mais ou menos por aí. Essa expressão, ela vem do apóstolo Paulo. São pelo menos duas passagens que ele vai falar essa expressão. Uma delas está em Gálatas 4, do verso 3 a 5, que diz assim: Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude dos tempos, ou plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4, do 3 a 5. Você prestou atenção nesse texto do apóstolo? Tá? Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Ou seja, Paulo ele faz essa leitura dizendo assim: chegou um tempo pleno, um tempo máximo, um tempo certo. E quando isso aconteceu, Deus enviou Jesus. E isso vai repetir também em Efésios, quando a gente lê ali do verso 7 ao 12, que diz: Nele temos a redenção por meio de seu sangue, perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Então nós precisamos entender isso. No tempo certo, na plenitude dos tempos, Deus Pai enviou seu Filho Jesus. Eu não sei se você já viu alguma pessoa dizendo assim: Jesus deveria ter vindo nos nossos dias, porque nos nossos dias tem tecnologia, tem internet. Imagine Jesus fazendo um milagre e todo mundo filmando com o celular e colocando no YouTube, no TikTok, no Instagram. Jesus bombaria e ficaria muito facilmente conhecido. Será? A gente precisa entender e confiar na plenitude do nosso Deus, na soberania do nosso Deus, que fez Jesus vir no tempo certo. E o propósito dessa aula hoje é fazer com que você olhe para aquele primeiro século como o momento exato para que Jesus tivesse vindo e tivesse a repercussão que teve. Olha só, a gente vai falar de pelo menos 3 povos que contribuíram, então, para que quando Jesus chegasse, tivesse o impacto que ele teve. Primeiro, os gregos. E aqui nós temos uma pintura, de Alexandre o Grande, ali ele com seu cavalo bucéfalo, esse aí é a pintura de um mosaico, lá de Pompeia, hoje no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles. Por que a gente precisa falar de Alexandre o Grande? Porque Alexandre o Grande, ele teve um papel muito importante na implantação da cultura grega, o helenismo. Alexandre o Grande ele teve uma influência direta de Aristóteles, aquele grande filósofo da Grécia, e ao interpretar a história, Aristóteles ele sabia que uma cultura que mantém os seus principais pontos, seja a língua, seja a sua história, seja as suas músicas, essa cultura ela tende a se permanecer. Então, se você quer extirpar um povo para que ele não possa se reerguer novamente, você compromete a cultura ou mistura a cultura. A gente vai ver muito a Babilônia já fazendo isso e de fato deu certo, em muitos momentos. Não com o povo de Deus. Por quê? Porque Israel sempre lutou para manter a sua cultura, a sua língua, a sua história. Isso é interessante. Mas enfim, vamos falar do Alexandre o Grande. Nas suas conquistas, Alexandre o Grande levava então a cultura grega, implantava a cultura grega, o pensamento grego e, mais importante,
a língua grega. A língua grega, quando Jesus chega, ela é falada em torno do Mediterrâneo praticamente como primeira, segunda ou terceira língua, mas a maioria das pessoas compreendiam a língua grega. Consequentemente, quando nós vamos ver os discípulos e os evangelistas escrevendo sobre Jesus, escrevendo as suas cartas, ou no caso dos evangelistas, eles vão escrever como? Na língua grega. Por mais que a maioria dos escritores eram judeus, eles não escrevem no hebraico nem no aramaico, mas eles escrevem no grego porque eles sabiam que teria muito mais abrangência e impacto. Ou seja, é claro que Alexandre o Grande nem saberia que viria um tal de Messias chamado Jesus Cristo para o povo judeu, mas ele sem saber, mas Deus sabendo, ele já estava preparando aquele cenário, aquele ambiente com a implantação da língua grega. E isso é interessante quando a gente para observar. Quando a gente traz essa aplicação, para a nossa vida, nós cremos na soberania divina e entendemos que não foi coincidência a expansão da língua grega no primeiro século. Deus governa todas as coisas e nada foge do seu controle. Isso é importante. Um Deus que está no controle. Depois nós vamos ter também os romanos contribuindo para a chegada de Jesus e para que tivesse o resultado que teve. Como assim? Primeiro, senso de unidade. Os romanos, eles fizeram uma grande expansão. Eles vêm depois do Império Grego, e isso é interessante, que eles chegam a conquistar muitos territórios que antes pertenciam aos gregos, mas eles não mudam a cultura. O principal foco dos romanos é a implantação de comércio. Eles querem dinheiro, eles querem ouro, eles querem manter o domínio. Então, eles vão fazendo várias coisas. Uma das contribuições dele, então, é em todos esses povos conquistados, eles agora estão debaixo da lei romana e gera esse senso de unidade. Lá na frente, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo aos próprios romanos, ele vai dizer, todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Ou seja, todos aqueles estão debaixo da mesma lei. Por mais que nem todos tinham o direito de cidadão romano, mas todos estavam debaixo dos deveres da lei romana. E esse senso veio com o Império Romano. Coloquei ali também que as conquistas romanas minaram a fé de muitos povos. Muitos povos colocavam a sua fé em deuses que o protegeriam nas guerras, mas o Império Romano chegava, devastava tudo e deixava um vácuo espiritual que lá na frente a igreja pôde então se apropriar disso também. Uma coisa importante que os romanos eles deixaram de contribuição foi a Pax Romana e as estradas romanas. Ou seja, como eu falei, o interesse romano, império, crescendo, eles querem que a comercialização aconteça, eles querem que os viajantes tenham segurança de locomoção, então eles abrem estrada e eles mantêm essa paz nas estradas. Futuramente, isso traz, sim, algo muito importante para a igreja, porque essas estradas, elas vão ser usadas para a expansão do evangelho. A igreja vai utilizar essas estradas e vai fazer essas conexões, levando as boas novas de Cristo ali para todos os povos. Podemos também citar, dentro desse pacote de Pax Romana, a paz que os romanos quiseram implantar, nós podemos falar das navegações mais seguras em torno ali do Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo tinha sim os seus piratas, que invadiam os navios mercantes para assaltar. É claro que você não pode pensar pirata com a mentalidade de Hollywood, Esqueça o Jack Sparrow e Piratas do Caribe, nada disso. Mas tinha sim aqueles ladrões do mar que roubavam as mercadorias e Pompeu é um dos imperadores que vai manter essa segurança, justamente para que a comercialização fosse ali segura. E daí você pega o exemplo do apóstolo Paulo. Qual é o meio que ele está usando, principalmente ali no mar? É esses navios indo para as ilhas, por exemplo, A gente vai ver ele chegando em Malta, a gente vai ver ele chegando em tantos outros lugares, através das navegações. Então, o evangelho se expandiu também pela contribuição que nós vamos ter ali do Império Romano. Essa foto aqui, eu estou em Cesareia Marítima,
e você consegue ver lá atrás o mar Mediterrâneo, justamente esse mar que foi usado pelas viagens do apóstolo Paulo. A gente pode aplicar também esse texto dizendo assim como Deus usou a expansão do Império Romano para cumprir os seus propósitos em nossos dias, Deus usa as circunstâncias do dia a dia para realizar os seus planos na vida da sua igreja. Esse Deus soberano, que tem o controle de todas as coisas, vai usar, inclusive, reis, imperadores, decretos para cumprir os seus propósitos. E, ainda dentro dessa contribuição para que a plenitude dos tempos aconteça, é claro, nós precisamos falar do povo judeu, que contribuíram muito, então, para a chegada de Jesus e ser visto como Messias. Primeiro, essa ideia do monoteísmo, ou seja, a gente sabe, ao longo da história da humanidade, que toda a corrupção depois da queda trouxe grandes equívocos, inclusive na adoração. E a cultura politeísta, essa ideia de adorar vários deuses e começar a adorar sol, lua, estrelas, estátuas, até animais, isso foi se espalhando em toda a humanidade. Porém, nós vamos ver que, desde a revelação que Deus faz a Abraão, o chama para esse relacionamento exclusivo e mostrando ali que ele é o único Deus. Os cristãos vão herdar isso dos judeus, né? Da adoração a um só Deus. Então, toda essa tradição monoteística, quem nos dá vem do judaísmo e hoje, né, nós, claro, vamos ter as três principais religiões monoteístas, que são os judeus, os cristãos e os muçulmanos, mas o islamismo vem 600 anos depois ali de Cristo, 622 anos. Tá? Mas até ali, aquele momento, nós herdamos dos judeus essa cultura monoteísta de crer num só Deus. Também nós temos a questão da esperança messiânica. São os judeus, a revelação que Deus vai fazendo aos judeus, que vai gerando no coração dos judeus essa esperança de que o Messias viria para os libertar. E nós vamos então poder enxergar, desde Gênesis 3, por exemplo, né, nós sabemos que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Nós vamos ver, né, ao longo da revelação de Deus no Antigo Testamento, profetas se levantando como oráculos, apontando para esse Messias, né? Vai ser da linhagem de Jessé, né? Da raiz de Jessé, vai ser da linhagem davídica, né? Vai vir um reino eterno. Então tinha essa expectativa e nós sabemos que isso tudo vai se cumprir em Jesus, que se encaixa perfeitamente no cumprimento das profecias. Depois você pode fazer até um estudo mais profundo disso, mas, por exemplo, né, o evangelista Mateus, ele é aquele que vai escrever mais para o público dos judeus e ele faz questão de, no seu evangelho que ele escreve, falando de Jesus, mostrar ali justamente que as profecias do Antigo Testamento se cumprem em Jesus. Então, por exemplo, Miqueias vai falar do nascimento na cidade de Belém. E depois Mateus, então, lembra isso dessa profecia. Sobre o nascimento virginal, Isaías ia falar e Mateus vai lembrar. O retorno do Egito, ou seja, Jesus vai fugir do Egito, para o Egito quando criança, depois vai retornar, né? E Oséias vai falar disso. Depois nós temos também sobre que o Messias teria poder para curar, seria rejeitado, né? Sobre a sua divindade, sobre o abandono que ele sofreria, sobre o sofrimento na cruz, sobre a humilhação na cruz, sepultamento. Então, todas as profecias do Antigo Testamento se cumprem em Jesus. Depois você pode ler esses textos, que é muito bom nós fazermos essa compreensão. Depois, os judeus contribuíram muito também com as sinagogas. Como assim, pastor Lediel? Nós vamos ver o próprio Jesus frequentando sinagogas e também nós vamos ver o apóstolo Paulo frequentando sinagogas. Mas o que são as sinagogas? Sinagogas, principalmente depois da destruição do templo por Nabucodonosor, as sinagogas são esses locais de estudo bíblico, ou seja, da Torá, né, onde os judeus mantinham a sua cultura, mantinham a sua fé, mantinham as suas tradições religiosas. Começa ali na Babilônia e a gente vai ver que aonde tem uma comunidade de judeu, isso vai ser espalhado por todo o mundo, porque ali também vai ser construída uma sinagoga.
todos os homens tinham o direito de participar e aqueles acima de 30 anos tinham o direito de ensinar e ministrar numa sinagoga. E nós vamos ver exatamente isso acontecendo. Como eu falei, Jesus, mas principalmente o apóstolo Paulo. Aonde ele chegava, ele sabia que teria direito de fala numa sinagoga e lá, ao ensinar na sinagoga, ele também apresentava o evangelho de Jesus. Então, as sinagogas foram muito importantes. Aqui tem uma foto minha na sinagoga lá de Cafarnaum, uma das mais antigas que nós temos naquela região da Galileia. Essa que nós vemos ali, que inclusive tem colunas e pedras, ela é do quarto século. Porém, embaixo dessa nós conseguimos enxergar as pedras da sinagoga do primeiro século. Uma sinagoga que provavelmente Jesus esteve, uma sinagoga que provavelmente teve ali também a figura do Jairo, que vai ter a sua filha ressurreta por Jesus, essa sinagoga de Cafarnaum. Aqui tem algumas outras imagens dessas sinagogas, desses primeiro, segundo e terceiro século. E nós também podemos dizer a questão de todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento apontando para Jesus, apontando para o Messias. E hoje, quando nós olhamos, por exemplo, para o Evangelho, enxergamos o Antigo Testamento, já muitas manifestações apontando para Jesus. Na verdade, Jesus ele é a chave para a interpretação de toda a Bíblia. Você pode facilmente entender esses movimentos ao ler o Novo Testamento, seja Egito, um período de escravidão, mas depois uma jornada para a libertação na Terra Prometida. Nós também temos ali Jesus como nosso libertador, que nos tira da escravidão e nos leva para a nossa terra prometida. Você vai ver isso, a figura de Jesus em tantos personagens, como José, por exemplo, e assim por diante. O Antigo Testamento apontando para Jesus, seja os sacrifícios dos cordeiros. Então, assim, é maravilhoso quando a gente consegue olhar para o Antigo Testamento e também pegar e aplicar isso naquilo que nós vemos em Jesus, ou seja, todo o Antigo Testamento projetando para Jesus, tá? E nós fazendo então essa aplicação do texto, podemos dizer assim, nada que aconteceu na história do povo hebreu foi por acaso, tudo apontava para Cristo. O chamado de Abraão para uma terra desconhecida o levou a receber Canaã por herança, que sempre foi um pedaço de terra disputadíssimo por ligar África, Ásia, Europa, que facilitou muito na expansão do Evangelho. A escravidão no Egito e a libertação com a marca do sangue de um cordeiro nos umbrais já apontava para o Messias Cordeiro Imaculado, que libertaria a humanidade da escravidão do pecado. E assim, cada ação entre hebreus e posteriormente judeus estavam preparando o caminho para que, quando o Messias chegasse, o impacto fosse grandioso. E para a nossa semana aí de reflexão, que as palavras do profeta Daniel tragam ao nosso coração a certeza de que somos cuidados pelo Deus soberano. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertence. Ele muda as épocas, as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com Ele. Que Deus abençoe. Aí nós ficamos então falando sobre a plenitude dos tempos, um mundo preparado para receber Jesus e ter o impacto que teve, porque Deus é soberano e controla todas as coisas. Até a aula que vem.